Boa tarde, estamos começando a aula 4 de funções elementares e hoje a gente vai falar sobre dois tópicos. Bom, a gente viu qual foi o principal ponto da qual foi o principal ponto da aula passada, pessoal? Uhum. Qual foi o principal ponto da aula passada, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, qual foi o principal ponto da aula passada? A gente viu que existem infinitos, é, aula passada. A gente viu, por exemplo, que em questão de número de elementos, a gente tem menos elementos naturais. Aí tem o número de elementos naturais é igual ao número de elementos nos racionais, que é igual ao mesmo número de elementos nos inteiros. Porém, entretanto, todavia, a gente tem que menos elementos, essa quantidade de elementos é menor, não existe uma objeção entre esses elementos e os números reais, por exemplo. Mais uma vez, não botei nome na lista não aí, porque vou passar um formulário daqui a pouco, ok? Ou seja, por, e por que isso é, por que isso é interessante? Somente porque, por exemplo, quando a gente vai falar sobre intervalos, a gente escreve intervalo assim, né? Como sendo cônjuge do x em R, tais que A menor ou igual a x ou menor ou igual a B. Então, aí a pergunta que fica é, por que a gente não pode escrever AB da forma x1, x2? Exatamente por isso, por ser não ser enumerável. Ou seja, a gente tem mais reais do que naturais. E a gente viu também que os reais nada mais é do que o completamento dos números racionais. A gente viu que os racionais, a gente marca aqui um zero, marca um. A gente viu que a gente consegue construir números racionais na reta. Porém, quando a gente associa números racionais à reta, tem pontos da reta como raiz quadrada de 2 que não pode ser vista como razão, como uma fração de números naturais, não pode ser visto como número racional. Então, a gente viu que os racionais eles é um conjunto que chama denso na reta. Qualquer pedacinho de reta que você pegar aqui vai ter um número racional. Porém, tem buraquinhos ainda nessa reta. Os números racionais não preenchem toda a reta. Esse preenchimento é chama de reais. E a gente vê que um número real que não é racional pode ser raiz de 2. Pi não é, pi é irracional. Aqui foge do escopo do curso, mas é irracional. O número que é aquele 2,71, que trabalha com logaritmo, também é irracional. E assim por diante. Então, assim, além disso, tem um axioma, que é o que a gente assume como verdade, que diz que o número reais é o único corpo ordenado completo. Completo é que, tipo, ele não tem nenhum buraquinho assim na reta. E ordenado que a gente pode dar. Ele tem. Ele, é, ele não tem buraco, ele é arquimediano, ou seja, tem aquela propriedade que se eu pegar um número real alfa maior que zero e um beta maior que alfa, então ele é completo nesse sentido. Então, existe n natural satisfazendo n vezes alfa maior que beta.
Ou seja, se eu tenho um número. Isso é ser completo, né? Um número zero aqui, um alfa aqui e um beta lá longe. Se eu sair andando de alfa em alfa, em algum momento eu passo do beta. É, tem um corpo chamado corpo dos meus PAs, que é de não arquimediano. E não vai valer essa propriedade. Então, assim, a gente está trabalhando um espaço muito particular, mas que é muito natural para a gente, né? Tipo, você enxergar um reto é natural. Mas, assim, precisou de vários anos, várias teorias matemáticas para formalizar bem os números reais. Por exemplo, isso aqui eu aprendi no curso de análise na reta. Né? Análise na reta. Então, agora, a partir desse momento, a gente vai estudar sempre funções dos números reais, entre números reais. E a primeira delas é a mais simples, que a gente vai chamar, que chama de função linear. Ou afim. É uma função onde ela sai dos reais, vai nos reais, ok? E é o seguinte, ela pega um número x e associa a x, onde a e b são reais. Ok? Exemplo, vamos escrever f de x igual a 3x mais 2, por exemplo. Isso é uma função linear. Por que linear? Porque o gráfico dela a gente vai ver que é uma reta. É uma reta. E também o coeficiente que acompanha o x aqui é 1. Então, tipo, ela é uma estilo linear, propriedade linear. Em vez de f de x para função linear, a gente vai usar o y. Y, a coordenada y vai ser 3x mais 2, por exemplo. Ok? Então, exemplo, outro exemplo. Menos 5x 4. Esse é outro exemplo. Mas se eu botar a função constante y igual a 3, não é linear. Ok? Quais são os componentes? É, e quais são os componentes, né? Como você tem a função y igual a x mais b, esse coeficiente aqui b, a gente chama de coeficiente linear. E esse a, a gente chama ele de coeficiente. Ok?
Então, tipo, isso é assim. Então, por exemplo, vamos pegar exemplos. Y igual a 3x mais 4. 3 é o coeficiente angular. E 4 é o linear. Beleza? Então, se a gente tem função reta na reta, então a gente tem gráfico. Como construir o gráfico disso? Construir o gráfico da função linear é simples, é só calcular o valor dela em dois pontos. Dois. Marca esses pontos. No plano cartesiano, traça reta, liga. Seja, é o seguinte, exemplo, vamos pegar y igual a 2x menos 1. Por que a gente chama esse coeficiente linear? Vou explicar agora. A gente vai calcular a função no ponto x igual a zero. Se x igual a zero, y vai ser 2 vezes menos 1, que é menos 1. E eu vou calcular, por exemplo, em x igual a 1. 2 vezes 1 menos 1. Então, a função ela vai passar, ela tem dois pontos, né? Duas dois pontos aqui no plano, que são o quê? O zero, menos 1 e o 1, 1. Então você marca. Faz aqui o plano cartesiano. Aí você marca quando aqui é x e aqui é y. Você marca zero, menos 1. Então você vai marcar esse ponto. E aí a gente vai marcar o ponto 1. Traça aqui. Beleza, aí qual é o que faz? Traça esse gráfico, faz o gráfico. Aí fazendo o gráfico, você vê porque esse menos 1 aqui, ele é o coeficiente linear. O coeficiente linear é onde a sua reta vai tocar o eixo y. Beleza? Agora eu vou explicar o que é coeficiente angular. Vamos fazer o seguinte, ó.
É o 0 menos 1. Sei lá, a gente tem 1,1. Vamos calcular outro ponto depois de 1 aqui. Por exemplo, quando x igual a 2, o y é igual a 2 vezes 2, que é 3. Então, vai marcar o ponto aqui, ó. 2, 2, 3. O ponto. Aqui vai ser o ponto. Aqui o do ponto. Aí vai fazer o seguinte agora. Considere esse triângulo retângulo. Beleza? Então a gente tem aqui um ângulo alfa. Qual a distância daqui para cá? A gente está no eixo y, então é 3 menos 1. Então a distância daqui é 2. E a distância daqui para cá a gente está em x, é 2 menos 1, é 1. Então aqui, se a gente for transportar para cá, ó, a gente tem um triângulo retângulo. Daqui você tem alfa. Um ângulo alfa. Aqui a gente tem 2. E aqui a gente tem 1. Okay? Então o que a gente consegue calcular aqui? A gente sabe que é tangente, mas assim, a tangente é definida como cateto oposto pelo adjacente. É 2 por 1. Beleza? Vamos pegar outro ponto aqui. E o y? Se o x for 3, o y é quanto? O y é 2 vezes 3. Aí você vai ter um ponto aqui. 3. Aí você pode repetir esse processo. Você pode considerar agora esse triângulo retângulo em alfa. Aqui a gente vai ter 2 e a gente vai ter 1. Então, ou seja, como isso aqui é tudo paralelo, então esse triângulo aqui é congruente a esse e que vai ser semelhante a esse triângulo maior aqui. Ou seja, independente dos pontos que você pegarem, esse triângulo formado por ele é sempre igual. É sempre alfa. E a tangente dele é calculada dessa forma. Vai ser sempre 2 por 1. E o que acontece? Vamos pegar agora assim. Vamos fazer aqui, ó. O y. É 2 vezes 2 menos 1, igual a 2. E chamar isso aqui. Você tem aqui quando a gente ficou no 2. O 3 é 2 vezes 2 menos 1. Quando a gente ficou no ponto 1, o 0, ponto 1 e 1. Quando a gente ficou no ponto 1, x igual a 0, x igual a 2. Aí tem o quê? Que 1 é igual a 2 vezes 2 menos 1. Vamos subtrair um pelo outro. Então, 2 vezes 1. Então, quando você faz 1 pelo outro, você tem que 3 menos 1 é igual a 2, o quociente triangular aqui, vezes 2 menos 1. Menos 1 mais 1 vai ser 0. Então, você vai ter que 2 é a diferença dos pontos y pelos pontos. De uma maneira geral, se eu pegar aqui, ó, independente de dos pontos, por exemplo, eu pego a função y igual a x mais b. Se eu pegar o ponto aqui x1, que vai resultar no y1
x2 que vai restar no y2, eu vou ter o quê? Que o y1 é igual a x mais b e o y2 é igual a x2 mais b. Subtraindo um pelo outro, vou ter que o a é y1 menos y2 dividido por x1 menos. Independente dos pontos x e x1 e x2 que você tem. Então você tem sempre que o ângulo é constante, né? Esse ângulo aqui formado quando você constrói esse triângulo. É bem. E assim, mais na frente, semestre que vocês vão ver cálculo, vocês vão ver que a derivada nada mais é do que o coeficiente angular de uma curva da reta que é tangente a um ponto. Você vai ter uma curva aqui e você quer calcular essa reta tangente aqui. A derivada vai dar esse coeficiente angular. Beleza? Vai ter que é a tangente do cara, do ângulo θ. É quando você tem mais de uma dimensão. Então, portanto, seria a derivada parcial. Quando você tem mais de uma direção, mais de uma variável, você pode fingir que uma das variáveis é constante e derivar com relação a outra. Aí isso é a derivada parcial. É a derivada em cada direção. Você tem duas direções, deriva na direção x. Aí você encontra, por exemplo, plano tangente, é a derivada parcial. Raiz raiz é quando o y é igual a zero, seja se y é igual a x mais b e o y é igual a zero, qual vai ser a raiz? O zero vai ser igual a x mais b e vai explicar que ax igual a menos b, x igual a menos e sobre a. E o que é a raiz no gráfico? A raiz no gráfico é onde a reta vai tocar o x. Por exemplo, naquela reta na anterior que é 2x menos 1, se eu faço o y igual a zero, tenho que 2x menos 1. Então, 2x igual a 1, então 1 sobre. Então, quando o y é igual a zero, x igual a 1 sobre. Quando o x igual a zero, o y é igual a menos 1. Então, tem uma raiz e o coeficiente linear. Só traçar. Então, assim, por que é reta importante, assim, de uma maneira heurística? É porque sempre que eu tenho uma função contínua, diferenciável, se eu traçar a reta tangente aqui, desenho, sempre que eu olho a reta tangente no ponto, que é tangente no ponto, é que perto daquele ponto só tocar nele. É questão tangencial. Muito perto desse ponto que eu estou pegando a reta tangente, a função é quase linear. Ela se aproxima da reta. Então, na verdade, a função linear é uma boa aproximação. Uma das aplicações. Por isso que é simples, mas ela é muito importante. E olha lá, outros exemplos que ficam é o seguinte. Sei lá, encontro. Exemplo. Eu quero encontrar a função afim. Faz que esse x igual a 1 implica y igual a 4. X igual a 2 vai ter y igual a menos 3. O que você faz? O que é uma função afim? Y é da forma x mais b.
Então, para eu determinar uma função afim, eu preciso nada mais de dizer quem são os quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear. Então, eu vou substituir aqui o x por 1, y igual a 4, o x por 2, y igual a menos 3, e chegar num sistema em função de A e B. Ou seja, quando x igual a 1, você tem x igual a 4, ou seja, e 4 é igual a vezes 1, que é A, mais B. E quando x igual a 2, o y é igual a menos 3, ou seja, menos 3 é igual a 2 vezes A mais B. Sistema linear. Eu tenho B aqui, eu tenho 2A embaixo e o A em cima, subtrai. Então, se eu faço B menos B é 0, 2A menos A, menos 3, menos 4, menos 4. Então, aqui eu vou ter que... menos 7. O A é igual a menos 7. Substituindo, eu tenho aqui 4 é igual a menos 7 mais B. E vai implicar para mim o quê? Que o B é uma função. Que eu quero é y é igual a menos 7x. Ou seja, se eu tenho dois pontos, eu determino uma única função linear. Professor, você pode repetir essa parte que eu não entendi? Beleza. É o seguinte, qual o que eu quero resolver aqui? Quando x igual a 1, o y igual a 4, essa função, eu tenho esse ponto aqui. E quando x igual a 2, o y igual a menos 3. Eu quero calcular quem é a função afim que passa por esses dois pontos. E eu preciso, para definir uma função afim, definir quem eu preciso achar quem é coeficiente angular e quem é coeficiente linear. Aí o que acontece? Eu escrevo a função da forma x mais b e eu substituo. Quando eu quero um x igual a 1, o y é igual a 4. Então, 1 vezes a mais b é igual a 4, ou seja, 4 é igual a mais b. E quando x é igual a 2, y é igual a menos 3. Ou seja, menos 3 é igual a 2 vezes a mais b. Então, só para escrever mais bonito, vou escrever o sistema dessa forma aqui. A mais b é igual a 4 e 2a mais b é igual a menos 3. Aí eu tenho um sistema linear 2x2. Aí é bom aqui o sistema linear 2x2, porque você sempre, nesse caso, o b sempre vai ter acompanhado ele sempre vai ser vezes 1. Então só subir e subtrair, não precisa fazer nenhuma operação mais delicada. Então faço a menos 2a, fica menos a. B menos B é 0, vai ser 4, menos 3, que é 4 mais 3. Menos A vai ser A igual a menos. Então, substituindo aqui, ó, então tem o que? Lembrando que A mais B é igual a 4. Como A é menos 7, menos 7 mais B vai ser. Então, A é menos 7 e o B é igual a 1. Ou seja, a função linear que passa pelos pontos 1, 4, 2 menos 3 é a função y igual a vezes é menos 7 mais b Mais alguma dúvida? Sim, uma função linear, quando você derivar ela, entenda, sempre
você abre aspas aqui. Y é igual a x mais b. Você fazer y x som fica, e o b som. Derivada da função é ela mesma. Por que isso? Acontece porque o coeficiente angular que você está procurando, ele já está na função. A derivada da posição é a velocidade e a derivada da velocidade é a aceleração. Por exemplo, uma aplicação em física é você estudar S é igual a SO mais V vezes T. Você tem a posição do carro numa reta com a velocidade constante V. Isso aqui é um movimento retilíneo. Aí quando você bota mais A sobre 2T ao quadrado é quando você tem aceleração. Aí o S igual a SO mais VT. Se você derivar isso aqui, S min é igual a V. Porque S está em função de S. Uma aplicação assim. Aumentar meu áudio. Tá mais alto agora o áudio? Beleza. Aham. Propriedades dela. É, y igual a x mais b. Ela é sempre linear. É injetiva. E sobrejetiva. Isto é objetiva. Ou seja, toda função nela é objetiva. Vamos lá, injeção. Supõe que você tem que x1 e x2 são tais que y é igual a x1 mais b. Y1, que é a função associada ao ponto x1, também é a x2 mais b. Subtraindo os dois, o y1 morre com y1 e o b morre com b. Então fica a vezes x1 menos x2 igual a zero. Como o a não pode ser zero, eu tenho x1 menos x2 igual a zero, x1 igual a x2. Beleza? Então ela é injetiva. Sobrejetiva, pega um y qualquer aqui. Eu quero achar um x, tal que a x mais b seja igual a y. Injeção. Provar a sobrejeção. Isso se resolve a quê? A resolver um sistema, a equação do primeiro grau. A x mais b igual a y. Isso implica que ax é igual a y menos b.
Como a é diferente de zero, posso passar dividindo. O x é igual a y menos b sobre a. Isso mostra que sempre que eu pego um y, se eu fazer o x igual a isso aqui, eu e aplicar a função linear nesse ponto, eu vou recuperar o valor de y. Então é sobre objetivo. Então, ou seja, toda função linear é uma objeção. Ou seja, a função linear ela não faz dobra e ela é sempre ela é objetiva. Ela não tem pontos distintos que é o mesmo cara e todo ponto pode ser obtido a partir de uma função linear. Ok. E outra pergunta é quando ela é crescente ou decrescente? Estudando comportamento. Vocês vão ver que o coeficiente angular determina quando a função é crescente ou decrescente. Pega a função y e a x mais b, igual a x mais b, e pega dois pontos x1 e x2 com x1 mais igual que x2. Então você vai ter que, quando você aplica essa função no x1, vai ter um y1, y1 é igual a x1 mais b, e o y2 é igual a x2 mais b. Subtrai, ou seja, eu tenho que y1 menos y2 é igual a, colocando vai ficar a vezes x1 menos x2. Porque b menos b é zero. Aí você vai estudar o sinal agora. Para saber que quando aplicada no x1 é maior que x2, a gente subtraiu. E subtraindo as imagens, esses pontos, aí chegou na expressão. X1 é maior que x2, então isso aqui é maior que zero. Aí o que acontece? O que vai determinar se a função linear é crescente ou decrescente é esse ponto aqui. É o coeficiente angular. Ou seja, se A for maior que zero, se A for maior que zero, você vai ter que y1 é maior que y2. Ou seja, x1 maior que x2 significa y1 maior que y2. E se o A for menor que zero, o y2 vai ser maior que y1. Por quê? Y1 menos y2 vai ser menor que zero, porque é negativo vezes positivo, vai ser menor que o. Nesse caso aqui, a função, como os pontos x1 e x2 são pegos de maneira aleatória, sem nenhuma propriedade sobre eles, essa aqui é uma propriedade isso mostra que a função crescente ou decrescente só vai depender do coeficiente angular. Ou seja, essa conta aqui serve para qualquer ponto. Ou seja, se y for maior que y2 vai ser crescente, aqui vai. Vamos fazer o gráfico. Se a for maior que zero, como é o gráfico? A gente viu lá y igual a 2x menos 1. O gráfico é assim. Ele é crescente. Se andou para a direita, a função cresce. Vai aumentando. Então vamos pegar o caso quando é menor que zero. Y igual a menos 3 mais 4. Eu vou pegar x igual a zero. Ele vai ter y igual a 4. E se eu faço x igual a 1, a função vai ser, o y vai ser menos 3 vezes 1 mais 4
Então bora aqui, marcar os dois pontos. X igual a zero. E se eu faço um, vai de um. Desenho a reta. Ela é inclinada para o outro lado. Então, o gráfico da função, o que altera o formato dela, se ela está crescendo, é o coeficiente. Isso também tem muita relação com derivada, que vocês vão ver lá que quando você deriva a função e a derivada é positiva, ela é crescente. Pelo menos um pedacinho da. Quando ela é negativa, ela é decrescente. Então, tipo, você recupera algumas propriedades dessas. Uma dúvida? O Eduardo tem uma dúvida sobre derivada. Se eu colocar a derivada na lista e intersecta o gráfico de um ponto. Né? Murilo. Querem derivada na lista. Calma. Aí, pra... Tudo no seu tempo. O problema é que antigamente começava logo com cálculo sem essas coisas. Aí o pessoal não sabia trigonometria. A gente criou os cursos mais básicos. Mas calma, que. Então, vou levar você agora. E 4 e 10. Ele vai falar com o Schwarz em homenagem ao Eduardo Ju. Então vai cair o Schwarz na lista, viu? Então 4 e a gente volta. Vamos começar a falar de funções quadradas. Funções quadradas, pessoal, a gente inclui. São funções dessa forma aqui, ó. Y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Ela tem uma parte linear aqui. Ela tem o que chama o C é o coeficiente dependente, o B é o coeficiente linear e o coeficiente quadrático. Onde A, B e C são números reais e a gente pede sempre que o A seja distinto de zero. Porque se o A for zero, é uma função linear, então a gente já estudou. Exemplo. Y igual a x ao quadrado menos 3x mais 1. Y igual a menos x ao quadrado mais 6. Y igual a menos 3x ao quadrado mais 2. E infinitos, né?
Exemplo. Você pode calcular também lá no ponto, você, por exemplo, e nessa função y igual a x ao quadrado menos 3x mais 4. Se eu fizer x igual a 1, o y vai ser 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 mais 4. O y vai ser 2. Então essa parábola aqui, ela tem o gráfico dela que vai ter o ponto de coordenadas 1, 2, por exemplo. É. Ela tem muita relação com a equação de segundo grau, né? Porque ela tem a cara da equação de segundo grau. Só que você não igual a zero, igual a y e esse y varia sempre que você muda o x. Aí ela tem raízes também. Quais são as raízes? É quando y é igual a zero. Beleza? É, diferentemente da função linear, ela nem sempre tem raiz. Porque nem sempre a equação de segundo grau tem raiz. Então vamos pegar a função y igual a x ao quadrado menos 3x mais 4. O delta vai ser menos 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 4, que é menos 7. Então, tipo, não tem raiz. Não ter raiz quer dizer que quando a gente for desenhar o gráfico dessa função, ela não vai tocar os pontos aqui. Ela não vai tocar o eixo x. O eixo x é. Aí o gráfico toca o eixo x quando y é igual a zero. Tá? É... Beleza, vamos lá. Tem raízes também. Por exemplo, já nesse caso aqui, x ao quadrado menos 6x mais 5. Se o y é igual a zero, o delta vai ser 6 ao quadrado menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 5 é 16. O delta é 16. Então a raiz vão ser x igual a mais ou menos 6 mais ou menos 4 dividido por. Então você vai ter uma raiz x1 igual a 5 e outro x2 igual a 1. Raiz. O gráfico dela, que a gente chama de parábola, beleza? E ela, vamos lá, primeira coisa, de cara assim, uma função quadrática, ela é injetiva, ela pode ser injetiva. Por exemplo, se ela tiver raiz, se ela tiver duas raízes, ela tem dois pontos que vai no zero, né? E em geral, se ela não tiver raiz, comprova que ela não é injetiva. O gráfico vai ser uma parábola, mas vai ser é, toda a função quadrática, afirmação quadrática, não é injetiva. Beleza? Vamos fazer o seguinte, a gente quer achar a x ao quadrado, isso é igual a x ao quadrado mais bx mais c. E a gente vai fazer o seguinte, vamos supor que o y é constante aqui. Então vou ter que ax ao quadrado mais bx mais c menos y igual a zero. O delta vai ser b ao quadrado
menos 4 vezes A vezes C menos Y. Ou seja, o delta é B ao quadrado menos 4AC mais 4AY. O A, B e o C são constantes. O Y pode variar. Então, tipo, aqui a gente tem um número, beleza? E aqui tem um 4 vezes A, que não é zero, porque A é diferente de zero. E a gente tem um Y que a gente pode mudar. Vocês concordam que eu posso fazer Y de tal modo que isso aqui seja maior que zero? Sim. Assim, por exemplo, vamos supor, se o A for maior que zero, aí teria o quê? Que 4AY seria maior que menos B ao quadrado mais 4AC. Então, Y seria, se ele for maior que menos B ao quadrado mais 4AC sobre 4A, ele vai ser, esse delta vai ser maior que zero. E se o A for menor que zero, é, esse sinal muda aqui, vai ser para Y menor, porque quando o 4A desce para o outro lado, sendo ele negativo, o sinal inverte. Então o que acontece? Eu sempre consigo achar um Y, tal que vai. Quando eu faço colocar esse Y na minha função lá, a função sendo igual a esse Y, eu vou ter um delta maior que zero. Ou seja, eu vou ter duas raízes reais, então eu vou ter dois pontos distintos que levam no mesmo Y. Então a função não é injetiva. Porque pontos distintos devem levar em locais distintos, em pontos distintos. Isso aqui também prova que essa função aqui ela não é sobrejetiva. Quem consegue enxergar isso? Porque ela não ser sobrejetiva, eu preciso encontrar um Y tal que num lugar isso aqui ser maior que zero, isso aqui seja menor que zero. É só repetir o processo. Então eu consigo achar o Y de forma que a função é maior que zero. Se for maior que zero, você vai ter duas raízes aqui dessa equação modificada, colocando menos Y. E se for menor que zero, não vai ter raiz. Então vai ter Y que vão ter dois e vai ter Y que vai ter nenhum. E quando for zero, vai ter uma raiz real. E o caso de quando for zero é o caso mais interessante. Vai ser o caso do máximo momento. Então a função quadrada ela não é nem sobrejetiva e nem injetiva. Isso segue diretamente da análise do delta da equação integral. Então essa aqui é uma aplicação muito interessante de funções de equação integral. Vou anotar aqui. Você concorda, você conseguiu entender até aqui? B ao quadrado menos 4AC menos 4 vezes C menos Y. Conseguiu? Estão pedindo para repetir aqui. A parte dos zeros. Vou escrever. Beleza, o delta nada mais é do que B ao quadrado menos 4 vezes ABC. E menos vezes menos vai dar mais 4 AY. Beleza? O A, B e C são constantes. O Y eu posso variar. Porque eu estou querendo, para cada Y encontrar, ver se tem ou não um X para ele. Ok? Então, o que acontece? O delta é isso. Então, esse aqui é um número, que tanto pode ser zero, pode ser mal que zero, tanto faz. E aqui você tem outro número. Vamos estudar o caso A maior que zero. Beleza? Se o A maior que zero, para eu ter duas raízes reais, vamos ver quando vamos supor A maior que zero. E eu quero ter duas raízes reais. Ou seja, eu quero que a função não seja injetiva. Porque se o delta é maior que zero, então eu tenho duas raízes reais distintas na equação de segundo grau. Com isso, eu provo que a função não é injetiva.
É, ou seja, o delta maior que zero aqui vai ser equivalente a dizer que b ao quadrado menos 4ac mais 4y é maior que zero, 4a vezes y é maior que zero. Isso aqui vai implicar que o y é maior que menos b ao quadrado mais 4ac sobre 4a. Só que vocês concordam que menos b ao quadrado mais 4ac é o delta, é menos delta. Ou seja, se o é maior, ou seja, se o y for maior que menos delta sobre 4a, é, você vai ter duas raízes reais distintas. O delta menor que zero vai ser a mesma coisa, só que o y vai ser menor que menos delta sobre 4a. Ou seja, se eu pegar, que é a mesma coisa aqui, que é equivalente, na verdade. Ou seja, eu posso escolher o y de forma que seja maior que menos delta sobre 4a ou menor. Se ele for maior, assim a gente está fixando o a maior que zero. Se o a for menor que zero, só muda os sinais. Se ele for maior, você vai ter duas raízes distintas. E se ele for menor, você não tem nenhuma raiz real. O que eu estou provando com isso? Que a função ela não é injetiva. Existe ponto tal que tem, cada ponto vai ter duas pré-imagens. Vai ter pontos com duas pré-imagens, pelo menos. Vai ser não ser injetivo. Ou seja, ponto distinto levando na mesma imagem. E ela não é sobrejetiva, porque se eu pegar aqui o y menor que menos 4a, não vai ter raiz de equação. Com isso eu não vou ter, vai ter pontos de reta que não vai ter nenhum ponto não vai ter nenhum tudo pro ponto associado ali na parábola, no gráfico. Então, diferente da função linear, ela não é nem objetiva nem sobrejetiva. Então não é objetiva. E beleza. Além disso, agora eu vou escrever a equação estrutural da seguinte forma. Ceci mostre ax é igual a vezes x completamente de quadrado. A melhor maneira de você. Por que eu vou fazer isso? Porque agora a gente vai estudar pontos de máximas e possui. Ou ponto. Vamos fazer o seguinte. A gente vai escrever y igual a vezes x. E vamos pegar o caso a maior que zero. No caso a maior que zero, o x ele sempre ele pode mudar aqui. Então uma variável. Se o a maior que zero, você tem que a vezes x sobre 2a é sempre maior ou igual que zero. Em geral, se eu adicionar agora menos delta sobre 4a vezes x mais menos delta sobre
vai ser maior ou igual a menos delta. Ou seja, lembra aqui que eu mostrei que se o A for positivo e o, o Y for, se o Y for menor que menos jet sobre 4A, não tem solução. Ou maior, tem duas soluções. Se for igual a força, vai ter uma, vai ter relação com isso aqui. Beleza, pessoal? Ou seja, eu tenho que o Y, quando é maior que zero, a minha função quadrática, a imagem dela sempre vai ser maior ou igual que esse número aqui. A gente nunca vai ter nenhum ponto aqui do que eu passo a x aqui que perca para menos. Ou seja, maior ou igual. A pergunta é quando ocorre a igualdade. Ocorre a igualdade quando isso aqui é o único caso. Ou seja, mais b for igual a zero, você vai ter y menos g sobre 4a. Então, um ponto menos b sobre 2a vai nos levar ao ponto mínimo, ao menor valor possível da imagem. Esse ponto a gente chama de... Se o a for menor que zero, você tem que a vezes x é menor ou igual que zero. Somando, tá aqui a mesma coisa. E a vezes x menos delta. Ou seja, i é menor ou igual que menos. Ou seja, o y é menor ou igual. Tá aqui a mesma. E para ele ser igual, esse k tem que ser zero. Ou seja, x igual a menos b sobre 2. Ou seja, se o a for menor que zero, eu vou ter, e quando eu faço x igual a menos b sobre 2a, eu vou chegar no ponto maior valor possível para a função, para a imagem. Ou seja, eu vou chegar no máximo da... Com tudo isso aqui, a gente consegue para desenhar o gráfico. Vamos pegar esse caso aqui. Vamos lá. Tá aqui, primeiro ponto que eu posso fazer, igual a zero. Ele pode ter raiz? Pode. Calcular a raiz. Vai aplicar para 2. Você tem duas. Qual o valor mínimo? É quando eu faço x igual a menos b. Se for igual a 3 sobre 2, o y vai ser 3 sobre 2 menos 3 vezes 3 menos 3. Mais
menos de vai ser o quê? Então agora você tem raiz são raiz é 3 vai ter aqui o coeficiente vai ficar essa. Não é para ter um vector fechando parábola. Parábola bíblica vem de igualdade. Porque assim, a gente estuda a função quadrática e diz que o gráfico é uma parábola. Aí em geometria analítica você vai estudar, ver que uma parábola chega nessa fórmula aqui. A definição de parábola é bíblico, né? Bíblico, parábola é igualdade. Definição de parábola você tem os pontos de. Só que tipo, num sentido de função quadrática, a gente gera Aí o que acontece? Se o A maior que zero, ele tem ponto limite. E as perninhas são para desenhar um gráfico agora. Vou pegar, por exemplo, a menos primeiro, a gente delta vai ser 4, aí vão ser x1 igual a mais ou menos 4 raiz. Aí o A é menor que zero, então tem um ponto que é quando menos 4 sobre se o x for igual a 2, vai ter com isso menos 4 mais 4. Além disso, não vai y 0 y 0,2, 0,4. Então a raiz vai ser aqui, 2 mais 2 raiz. E o valor mínimo dela vai ser
O 2 ela vai aonde? O valor máximo. O gráfico dela é mais. Beleza. Em resumo, função da F no quadrado K basicamente é isso. Uma dúvida, pessoal? Tá claro? Não, não claro. É, a curva é uma parábola. Vou passar exercícios e fazer um PDF mais bonitinho. Dúvida, pessoal? O valor de A. A positivo com cavidade para cima. Só para ter uma dúvida, quando o A é menor que zero, e assim vai ser o gráfico. É, e o A maior que zero vai ser assim. Aqui a gente diz que é côncavo, concavidade para cima. E aqui é concavidade para baixo. Qual a dúvida, Han? Deixa eu ver se eu. Peraí. Construir basicamente é você achar as raízes, o vértice, que é o valor do máximo mínimo. Você, a questão também de pode ser chamado de vértice da parábola, quando eu faço vértice.
na parábola. Achando toca o eixo Y. E se ela não tiver raiz, você não tem como. Aí você só desenha aí você pode achar outro ponto. Vamos pegar outro exemplo aqui, só para encerrar. Você pega x ao quadrado menos 3x mais 4. O delta aqui é menos 7, que é menor que zero. Então não tem raiz. Mas ele tem vértice, ela vai tocar o eixo x igual a 0 e implica y igual a 4. E quando você fizer x igual a menos b sobre 2a, 3 meios, o y vai ser delta menos delta sobre 4a, ou seja, 7 quartos. Então, basicamente, você vai ter aqui, né? Ela vai passar pelo ponto 4, 0, 4. E no ponto 3 meios, ela vai no 7 quartos, que é aqui. Então é só desenhar a parábola aqui. Mais bonitinho. Entendeu? Se ela tiver raiz, você marca a raiz, também passa pela raiz. Porque a raiz é só onde eles tocam o x. Entendeu? Aí, tipo, você desenhar um gráfico sem saber se toca ou não no eixo x é mais complicado. Estão perguntando aqui por que fazer y igual a 0 e achar a raiz. Porque para efeito gráfico de visualização, você desenha um gráfico não tocando no eixo x, onde ele tem raiz, na verdade a função tem raiz, o gráfico vai estar errado. Então, primeiro uma coisa que a gente verifica sempre é a raiz. Ou, por exemplo, na função linear, você não encontra a raiz. E desenhar o gráfico bem longe da raiz. Aí o gráfico está errado. A raiz é que tipo, imagina que aqui é o solo, aqui é o subsolo, aí a raiz não fica aqui, né? Isso se chama de raiz. Beleza? Pessoal, 33 pessoas presentes online, mais 17 presencial, 50 pessoas, 14 pessoas não compareceram. Sendo que online tem 38, ou seja, tem gente assistindo aula, conectando e saindo para jogar bola, jogar videogame. Pessoal, lembrando, lista até sexta. Já está programado lá no décimo. E depois das 23h59 não vai receber mais lista. Então todo mundo presta atenção. Beleza? Entrega o que fez. Se não conseguir fazer tudo, paciência. Escreva de maneira legível em um documento PDF. Tudo bonitinho. Beleza? Sexta, domingo, sábado, meia-noite de sábado vai sair a próxima lista. Acabando uma e chegando a outra. Vai ser programada para isso. Oi? Deu tempo não falar do Cochuaz, mas na próxima aula, menor das duas que vai ter. Exato. Um PDF, eu não quero 4 PDF lá não, pessoal, que nem é obrigado a ficar abrindo 4 PDF para corrigir lista. Assim, sempre cada um vai fazer 8 questões. Em geral vão ser 60 listas, pelo menos. Então são 480 problemas para 2 monitores, então facilita também, né? Pode ter 40 páginas, 100. Mas eu quero em um único PDF.